né? A gente vai conseguir recuperar essa informação. Então, esse conceito é bastante radical, porque a gente sempre armazenou objetos, agora a gente armazena informação. Quer dizer, obviamente a gente também armazena objetos, mas a mudança, o digital está trazendo uma mudança onde a gente está armazenando informação e não mais objetos. Os objetos carregam essa informação, mas não são os objetos que a gente quer preservar, a gente quer preservar a informação. Então a gente vai ter que pensar em outras coisas que eu vou levantar aqui e discutir, que vão criar outros tipos de complexidades e problemas que a gente não tinha que lidar antes. Muitas vezes eu faço muita coisa com o digital, acho que ele trouxe milhões de coisas, mas trouxe muita dor de cabeça também, né? Então é uma faca de dois gumes. Obviamente você vê uma pilha assim de fitas, uma TIC, que é um formato obsoleto, não existe mais, também teve seu auge em 80 e pouco, né? Meio de 80, era um formato lindo, maravilhoso, sonho de fazer. A gente não pode pensar em guardar fita uma TIC, quer dizer, não adianta, a gente, hoje já é difícil conseguir um tocador para conseguir transcrever. Tem gente que às vezes vem procurar a Cinemateca porque não tem aparelho para ler essas fitas, e obviamente esse aparelho não fabrica mais, tá certo? Não só não fabrica mais o aparelho, como as pessoas que sabiam usar o aparelho também não existem mais, ou já não estão mais na área de trabalho, ou os técnicos que arrumavam esses equipamentos também não estão mais trabalhando, e as empresas que fabricavam peças de reposição também não fabricam mais, não existem mais. Então a dificuldade de você encontrar peça de reposição, gente que sabe repor essa peça, fazer manutenção, cada vez mais, até um ponto que vai ser quase impossível, como no caso da Quadruplex, que é mais antigo ainda, está muito difícil de arrumar uma máquina funcional que possa servir essa transcrição desses materiais. Uma coisa que acho que é interessante, porque eu acho que sempre tem variáveis, tudo que eu vou discutir. O que eu quero dizer com isso, assim, eu vou apresentar uma coisa aqui, que a gente tem pensado muito em prolongar a vida do objeto para poder garantir a preservação da informação. E eu posso dar um exemplo clássico aqui, que pode ser o caso de fita magnética. Tá certo? Então, por exemplo, se eu consigo, deixa eu só pôr todas as coisas aqui, se eu consigo conhecer fisicamente o objeto, a fita, por exemplo, a gente pode pensar em outros tipos de objetos, mas eu posso pensar em documento em papel, tá certo? Pensam nisso, né? Se eu tenho um documento em papel e eu consigo prolongar a vida desse objeto, tá? Esse papel vai durar mais 100 anos, o documento, e vai estar em bom estado durante 100 anos. Isso pode mudar a minha visão de como que eu vou digitalizar esse objeto, esse documento em papel. Tá? Se o documento em papel vai durar só 5 anos ou só 3, quer dizer, se ele está praticamente morto, decompondo na minha mão, a minha digitalização vai ser diferente do que se esse documento vai durar mais 100 anos. Tá? E o que eu quero dizer, vou mostrar mais para o final, eu posso pensar numa digitalização mais simples de um documento que vai durar muito tempo. Por que eu vou investir uma fortuna, fazer uma super digitalização, guardar um arquivo enorme, se esse documento de papel vai durar mais um século em bom estado, eu posso guardá-lo e depois voltar a digitalizá-lo mais para frente, por exemplo. A gente vai precisar pensar essas questões. Então, a gente tem pensado nisso também, porque, por exemplo, é muito mais prático hoje a gente ainda transcrever para a fita, e eu discuti isso com uma pessoa dos Estados Unidos, ele ficou um pouco chocado, porque ele falou, imagina, nos Estados Unidos, tudo que é fita vai direto para arquivo digital em HD. Ninguém faz mais transcrição para fita. Daí eu falei, bom, mas economicamente ainda é mais viável a gente transcrever para uma fita atual, que é beta digital, por exemplo. Para beta digital, a gente sabe, vai ter que transcrever de novo para sei lá o quê. Tá certo? Mas pelo menos a gente sabe que daqui 10 anos, ou 5 a 10 anos, a gente está seguro com essa beta digital. Vai ter que migrar para alguma coisa. Mas a gente está ganhando um pouco de tempo para fazer essa transcrição. Então esse tipo de planejamento é importante, que vai ter que migrar. Tudo vai ter que migrar. Qualquer coisa que a gente está produzindo, né, vai ter que migrar de uma forma. O que está sendo filmado agora
só vai existir se tiver um plano de migração, tá certo? Esse programa que eu fiz aqui em PowerPoint só vai resistir 10, 15, 20 anos se tiver algum tipo de plano de migração do formato, assim por diante. Envolve pesquisa, discussão, pensar, analisar, a troca de ideia, faz parte desse universo, a gente realmente tentar entender o que a gente faz com isso. Existem duas vertentes assim, principais, uma chama emulação e outra a gente chama de migração. Eu não sei, eu não sou um grande defensor de emulação. Emulação, eu até entrei num site hoje para você escrever emulação na internet, você vai achar várias coisas. E o que principalmente significa emulação é tentar recriar a sensação, a experiência de alguma coisa numa plataforma moderna. Então, por exemplo, os primeiros... E obviamente tem interesse de mercado nisso. Por isso que eu acho que a emulação talvez não dê super certo. Mas os primeiros videogames, e videogame é uma área que tem bastante interesse de mercado, os primeiros videogames que jogavam em Nintendo, plataformas muito antigas, que têm mais de 20 anos de existência, já não rodam, ou muitos jogos que foram criados em Windows 3.1, etc., já não rodam mais em sistemas modernos. Você não consegue instalar, você não consegue jogar esses jogos mais. Então, a forma de fazer isso teria que ter sido o fabricante, obviamente, ter acompanhado a modificação das plataformas, etc., e ter feito upgrades nesse jogo para ele poder sempre ser jogado nas mudanças tecnológicas que viriam com o tempo. Isso não aconteceu, entendeu? Então, o que muitas pessoas têm feito nessa pesquisa, eles criam uma plataforma que consegue emular ou simular a experiência de jogar esse jogo, e se você lembra algum jogo, você poderia jogar no Windows Vista, por exemplo, e ter a mesma sensação do jogo que você jogava antes. Agora, você percebe que isso é complexo porque não é uma coisa automática, tem que ter alguém que faça isso, que faça a simulação. Ou você tem grana para pagar um grupo de pessoas para poder desenvolver isso, ou você tem que esperar que o mercado faça. Obviamente, se você está tentando emular alguns programas que são importantes para a sua instituição, mas talvez não tenha valor mercadológico para o país, etc., ninguém vai pagar por isso, né? Então, acho que a emulação parecia que ia ser uma coisa razoável, mas praticamente não tem sido uma solução. Então a gente volta para um problema da migração mesmo, tá? Então migração significa que você vai ter que... a gente falou em digitalização hoje, ninguém falou em migração ainda. Tem que começar a digitalizar com migração em mente. É horrível pensar isso, mas é verdade. Isso tem que estar parte do projeto. Tá? O que vai ser feito daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Qual é o plano para esse material que está sendo gerado hoje? Quem vai cuidar, quem vai pagar, quem vai ser responsável de fazer esse trabalho, de já pensando nisso? Isso não tem saída hoje, por enquanto é a realidade que a gente vive. Existe uma migração básica, que a gente chama de atualizar ou refresh, que é quando você pega um arquivo e você simplesmente grava para um outro dispositivo, de certa forma você está fazendo uma migração, tá certo? Agora, isso é uma coisa muito simples, na verdade, normalmente não tem perdas. Quando a gente pensa numa coisa um pouco mais complexa, que é uma coisa anotada, que a gente quer fazer alguma descrição, acho que todo mundo já teve experiência com uma coisa muito simples, por exemplo, com arquivos Word, por exemplo. Se você abre um arquivo Word muito antigo, alguém já teve experiência desse tipo de perceber que ele vem, mas ele vem com alguns defeitos de formatação, etc. Isso é um dos problemas da migração. A gente sabe que na hora de migrar, né, a gente fala em migração que tem que, vou comentar nessa frente, a gente tem que migrar o hardware, tá certo? A gente tem que passar por uma coisa mais nova. A gente tem que migrar, provavelmente, também o software. Então, por exemplo, Word todo mundo usa hoje, por exemplo, mas daqui a 20 anos o que vai ser?